Olá, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Eu sou o Emerson Costa e na companhia de Fernanda Furtado e Renan Veríssimo, a gente vai conduzir essa conversa de hoje, que eu acho que ela vai ser bem legal, hein? Aliás, o episódio de hoje abre uma minissérie que daremos o nome de Futuro do Trabalho. O interessante é que essas rodas de conversa que já acontecem na carreira com o convidado especial de hoje, o Ricardo, ela vai ser estendida para o nosso podcast. A gente vai abrir muito do que a gente tem falado, do que a gente tem pensado sobre essa questão do futuro do trabalho. E é por isso que eu acho que a gente vai ter momentos bons aqui, eu tenho certeza. Porque se em casa é bom, aqui vai continuar, vai ser uma extensão. Vamos lá, sobre o Ricardo, nosso convidado. Até 2019 ele liderou o time de inovação global da Mali como VP. Um dos desafios, né? Porque ele tinha outros lá também. E desafio aí que contribuiu, imagino eu, pro homem pegar gosto pelo entendimento das coisas que hão de vir aí, né? Ricardo também participou do Intensivão, Pois é, eu ia falar aqui, no Intensivão de Remuneração tivemos a honra de tê-lo aqui também falando sobre o futuro do trabalho. Foi uma conversa e tanto. Aliás, o Intensivão ele ficou fechado, né? Mas acho que aquela última vamos pensar qualquer dia em botar no ar de novo, porque fica bem legal. Bom, ó, a gente não almeja a posição do Walter Mercado, não, da mãe de Iná, longe disso. A gente quer refletir sobre o futuro. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Realmente foi uma oportunidade muito boa participar com vocês da outra live e espero que a gente tenha uma ótima conversa hoje nos capítulos por vir aí. Bom, te conhecendo, eu acho que você vai trazer muita coisa boa, não tenho dúvida. Ó, nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre as competências digitais para o mundo pós-pandemia, nesse episódio inaugural, né? E a conversa vai girar em torno de um material que a União Europeia produz com o intuito de capacitar a mão de obra de lá para os desafios profissionais que já existem e que estão por vir. Isso é bem interessante, aliás, né? Pensar assim que existe uma organização que está pensando já nessa capacitação, né? Quem vai contar desse material pra gente logo na sequência é o Ricardo, tá? Aliás, se você não está nos ouvindo pelo YouTube, depois você acessa o nosso canal lá, esse episódio especificamente, porque lá estará todos os links que a gente citar aqui dentro. Então, descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, exatamente. Então você acessa aquela publicação e você vai conseguir saber onde está o link para tudo que a gente está citando desses materiais que nós vamos contar aqui, tá? Ó, mas vamos fazer o seguinte. Já que o episódio é inaugural, antes de chegar chegando, né? Eu quero começar com uma reflexão, Ricardo. Renan, primeiro assim, pra você, Ricardo. Olha a musiquinha, hein? Pra já dar aquele clima assim. Vamos lá. E depois quem quiser mais comentar. Disse um grande compositor: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, não há. É difícil até você falar essa frase, né? Dá vontade de cantar. Ricardo, minha pergunta pra você é a seguinte, pra começar, chegando. A gente não tá preocupado demais com o futuro e se esquecendo das obrigações do presente, assim como essa poesia tá propondo? A gente não tá tornando a tecnologia... Até eu vou colocar três em um aqui, ó. Não estamos tornando a tecnologia um fim, quando na verdade ela deveria permanecer como meio, como foi pensado, e agora a gente começa a adorar, e ela é a razão final da humanidade. Estamos botando todas as fichas ali, e mais. Que daí depois você já... Pra diminuir, assim... Pra não diminuir um pouco a angústia. Vai continuar a angústia. Aonde é que a gente tá indo com tanto desenvolvimento tecnológico? A bola é sua. Ô Emerson, essa é uma pergunta muito interessante. Deixa eu fazer assim. Quando nós conversamos alguns meses atrás, e não fazem tantos assim, que nós falamos sobre o futuro do trabalho, né? Uhum. Nós falamos sobre as competências que seriam necessárias no futuro, etc, etc. E no meio do caminho tinha uma pedra, né? Chamada Covid-19. Uhum. E no final, o futuro é hoje. Exato aí. Nós estamos falando do futuro do trabalho, mas não é mais o futuro é hoje. O futuro, aliás, é ontem, né? Mudaram totalmente as perspectivas, mudaram totalmente as esperanças que a gente tinha. Então,
a gente tem que pensar assim no hoje, só que, de novo, né, o futuro virou hoje. Então, nós vamos ter que nos preparar para essa nova perspectiva. A tecnologia deveria ser, sim, sempre um acessório, um meio e não um fim. O fim é o ser humano. Sim. O fim é melhorar a vida do ser humano. Acontece que nada é tão direto assim, né? Essa questão da vida não é justa, é verdade, mas quem disse que ela foi feita para ser justa, né? Ela é o que é. A gente é que tem que nos esforçar, nós temos que nos esforçar para torná-la mais justa. E neste momento, eu acho que a justiça social é dar a oportunidade para todos terem acesso à tecnologia de forma a permanecer no mercado de trabalho, de forma a permanecer integrados na sociedade. Porque o que aconteceu nos últimos meses mudou totalmente a nossa perspectiva. Sim. E aí a tecnologia passa, não por ser um fim, mas por ser um meio fundamental, muito importante. Que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção a ela, não perdendo de vista o que você falou que é muito importante. Ela não é fim, ela é meio. Mas nesse momento nós estamos no meio, então ela é fim. Opa, essa foi interessante, hein? Foi interessante. Eu te perguntei isso porque eu imagino a forma como você pensa, com tudo que você tem compartilhado. Como eu disse, essa conversa é uma extensão de tudo que a gente tem feito ao longo de um tempo. Tem sido um grande privilégio, aliás, não canso de ressaltar isso, de ter você com a gente. Tem sido uma grande honra. Por isso que você está aqui. E eu concordo absolutamente, sabe? Se eu pego o modelo judaico, então o trabalho quase que foi... O homem está punido com o trabalho. Não o trabalho em si, mas ele disse, ó, você vai suar, vai ser dolorido você extrair da terra o alimento que você precisa comer. E aí o homem começa a pensar em tecnologia para talvez isso dar uma força para ele, é um mecanismo. Essa ideia, inclusive, é a ideia do Tripalium lá, né? Exatamente. Que o Mário Sérgio Cortella fala bastante, né? Que é essa ideia do trabalho como um castigo, como uma punição, né? Tripalium era um instrumento de tortura, né? Tortura. É a origem da palavra trabalho. E é legal a gente pensar porque todo esse mecanismo, e inclusive o intuito dessa minissérie que a gente vai conduzir, esse é o primeiro, é justamente falar assim, quais equipamentos você precisa para cuidar da lavoura. Uma lavoura diferente daquela... A gente tem novos meios de buscar o recurso e o sustento, como diz meu molequinho. Papai, vai buscar o sustento hoje? Pô, né? Já tem sustento pra caramba dentro do armário. Que mais sustento que a gente precisa? Eu falei, caramba, é verdade, né? Como que é essa lógica do sustento, né? Então, na cabeça dele, ele faz boas questões, né? Pô, Ricardo, legal. Eu acho que essa primeira pergunta dá uma conversa, mas não é o intuito dela aqui hoje. Mas que bom que você disse pra mim. Isso aqui é o meio. Isso aqui, Emerson, que a gente quer fazer é o meio, é dar condições. E aí eu vou pedir pra você, já emendando. Então conta pra mim, como é esse material que a União Europeia, ela gera pra capacitar a mão de obra pro futuro? Ela tá querendo dar subsídios, ela tá querendo dar meios pra que a população não fique à deriva, né? De repente tudo muda. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, né? Conta pra gente, como é que surge esse material? Então, esse material ele é anterior à crise, né? Mas veja, essa crise do Covid, essa pandemia, mais e mais eu concordo com aqueles que dizem que ela não criou novas tendências, ela não fez nada de novo no ambiente, ela só exacerbou algumas tendências que já existiam. O próprio home office, né? Já era uma tendência, já era alguma coisa que estava acontecendo mais e mais. Ela só acelerou infinitamente essa questão, a ponto de a gente não saber mais se é home office ou office home, né? Porque as coisas estão se misturando de tal forma que você não sabe se você trabalha em casa ou você vive no trabalho. O que é horrível, né? Sim. O que é horrível, porque você deixa de ter aqueles momentos de mudança de ambiente que te dão uma sanidade mental. Sim. Então, as coisas mudaram de perspectiva. Esse documento é um documento anterior a essa mudança de perspectiva, mas não o tira da atualidade. Porque o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, a empregabilidade no futuro depende da inclusão digital. Você tem que ter as habilidades digitais para poder se considerar apto para disputar o mercado de trabalho no futuro.
Sim. E ele coloca logo no início do trabalho algumas estatísticas, né, dizendo assim que, puxa, 43% da população não tinha conhecimento digital suficiente para participar do mercado de trabalho. Nós estamos falando da Europa. 43% da população da Europa não tem habilidade suficiente para participar do mercado de trabalho. Eu não sei quanto é a estatística aqui no Brasil, mas eu acredito que seja muito maior do que essa. Sim. Então aí, já quando eu li isso, já comecei a pensar, puxa, como é que nós ficamos nessa, né? Uhum. Aí, se você lembra da nossa conversa do futuro do trabalho, uma grande pergunta é aquela pergunta que não quer calar, quanto do trabalho, quanto das pessoas, do trabalho humano vai ser substituído pelas máquinas? O quanto nós vamos deixar na mão dos robôs, o quanto nós vamos deixar na mão da inteligência artificial? Eu acho que isso está ligado à nossa capacitação digital também. Uhum. Quanto menor for a nossa capacitação digital, maior vão ser os números de empregos que vai ser mais fácil passar para um robô ou para uma inteligência artificial. Uhum. Né? Você sabe que Pode seguir. Por favor. Não, pode seguir. Você sabe que essa análise ela tem que ser feita considerando que mudou a perspectiva, mudou a forma de a gente analisar aquilo que era futuro. Nós não temos mais o tempo necessário para nos preparar, nem podemos esperar que essa preparação seja feita daquela forma cartesiana, né? Eu faço um plano, eu começo a mudar, eu preparo o futuro. E, como eu disse, o futuro chegou, atropelando a gente. Então, esse documento da Europa, por estar pronto, eu acho fundamental que a gente conheça e utilize, porque ele já traz uma análise das habilidades que são fundamentais, dos programas que têm que ser feitos para esse treinamento, de quem deve ser responsável por esses programas. E em um outro capítulo desse trabalho que está na internet, que vocês vão publicar aí, ele já fala de uma coisa mais importante ainda. Como preparar as nossas crianças para essa nova situação. Como preparar a juventude para isso. Porque nós já estamos velho de guerra, vamos ter que aprender do jeito que dá, né? Mas quem está chegando tem que receber já uma educação diferente que seja coerente com o mundo que eles vão encontrar. Esse, inclusive, e hoje é o tema, né, nosso? Fala disso, Então, hoje nós vamos falar de um assunto do tipo trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas a gente tem que pensar que nós temos também que ter atividades para evitar de entrar na estrada com um pneu furado, né? Isso é muito importante. Esse trabalho, essa parte do trabalho que nós vamos discutir hoje, que é um documento que chama Digicomb, at Work, produzido pela Comissão Europeia, né? E que vai ser disponibilizado, se você analisa, ele faz uma análise muito precisa das habilidades, dos campos e de coisas que hoje ganham uma perspectiva diferente. Por exemplo, até agora eu estou falando de habilidades digitais, né? Então a gente está pensando no quê? Como é que eu uso o Office? Como é que eu ligo o computador? Como é que eu entro na internet? Mas não é só isso, não. Né? Nós temos que saber procurar informação, porque hoje com a internet você tem acesso a tanta informação que obter a informação não é mais um problema. O seu problema é saber aonde procurar as fontes confiáveis, saber como separar as informações que são importantes e analisar essas informações, avaliar essas informações. Essas são competências que vão ter um valor enorme no futuro, né? E agora, outra coisa que você sabe que tem um ponto. Agora. A maturidade desse entendimento desse mundo digital. Veja só, alguém te manda mensagem no WhatsApp.
Você pega e compartilha aquela mensagem. E você fala, pô, você compartilhou uma mentira, cara. Não passou pela tua cabeça fazer uma investigação se isso que estão dizendo é verdade? A própria questão do Covid, quando diziam, tome tal coisa e tal coisa porque faz isso. Você fala, peraí, cara. O digital, ele parece que você perde um pouco a noção de fonte, né? Isso parece que deixa de ser necessário. Acostumado tanto com a televisão, que você tinha um jornal nacional que você fala, esses caras não vão mentir. Eu vou colocar um aspas aqui, quem tá assistindo vai ver. Porque eles vão tendenciar uma informação. Então, aí quando você vai pro digital, vem qualquer tipo de besteira e você não tem critério pra investigar aquilo lá. Isso é o básico do básico, mas a gente apanha hoje e sofre, muita gente conta mentira e ganha uma série de coisas e sai de vantagem. Eu sou formada em jornalismo e uma das coisas que a gente aprende muito na faculdade de jornalismo é que toda verdade tem uma opinião, né? Então não existe uma verdade branca, neutra, né? Toda opinião tem um viés ali. E então, essa ideia que a gente tem existe um meio de comunicação, uma fonte de informação que é 100% segura e tal, isso é utópico, né? Até quando você conversa com alguém, se a pessoa vai replicar uma história que você também conhece, ela vai adicionar um ponto ali, uma coisa. E isso é um aprendizado humano, né? Sim. É um aprendizado que o robô, a máquina, não sei até que ponto ali, né? Vão aprender a distinguir isso. E falando isso, acho que é importante ressaltar que esse é o pulo do gato quando a gente fala em futuro do trabalho, que a gente fica com muito medo da máquina, a máquina vai nos roubar o nosso futuro, o nosso trabalho, a nossa posição, a nossa... E calma aí. Não, a máquina é para nos ajudar. Tem coisas que só o ser humano sabe fazer. Eu li um texto que dizia assim, se você quer selecionar candidatos, por exemplo, uma máquina consegue selecionar 1.000 candidatos de 1 milhão. Depois a máquina consegue selecionar 100 desses 1.000. Depois consegue selecionar 10. Mas para você escolher um desses 10, você precisa de um humano. E tem um olho que brilha, né? Aí você vai ter que ver um olho que brilha, um negócio que você fala assim, cara, o algoritmo não descobre isso. Talvez se descobrir um dia e falar pra você, vambora. O que vocês estão dizendo, eu costumo chamar da diferença entre a perspectiva e a percepção, né? Veja que tudo na vida funciona com uma percepção. Você percebe as coisas de forma diferente dependendo do ângulo que você olha, dependendo da perspectiva. O que aconteceu ultimamente conosco foi uma mudança brusca, não desejada de perspectiva. Mas isso muda a percepção. Sim. Isso muda totalmente a percepção. Então a percepção da informação, ela é importantíssima, porque se a gente não tiver o discernimento, nós vamos estar começando a tomar cloroquina, vermíforo, remédio para cabelo e de tudo, porque não sabemos filtrar uma informação, né? Ozônio. A questão da ozônio. Você não vai falar por onde. A Fernanda agora há pouco falou da questão de segurança. Poxa, trabalhando dentro de uma empresa, você tinha uma preocupação de segurança digital que era assim, olha, o cara do IT lá, o cara da informática, falou que eu não posso fazer isso. Estava tudo seguro do sistema da empresa. Agora você está trabalhando de casa, você está usando mecanismos que não são tão seguros. Como é que você sabe se você pode ou não postar uma informação, Sim. utilizar uma informação, entrar num site ou não? Quer dizer, Inclusive, o seu treinamento digital não é mais aquele de antes. Inclusive, essa é uma das competências que está mapeada nesse estudo aqui, né? Segurança, e uma delas é segurança digital, né? Você sabe que quando eu peguei esse material, a gente falou lá no comecinho, você falou um pouquinho assim, não mudou muito, né? Esse cenário, o home office já era esperado, já era algo ensaiado. E quando eu peguei esse material, eu tive a impressão assim, sabe quando você olha e fala assim, nossa, mas eu já esperava tudo isso, sabe? E isso é bom, você olhar um material e já esperar o que tá ali, porque significa que você tá acompanhando as movimentações do mercado, as tendências e tal. Porque eu fiquei pensando assim, se você não atualiza o seu computador, sei lá, você tem um Windows XP, desde lá da época do lançamento, você nunca atualizou automaticamente. Porque eu gostava daquele... eu gostava, nunca atualizei. De repente, o Windows 10. Você põe na sua máquina e fala, nossa... Tô no outro mundo. Mas mudou muita coisa. Agora, se você atualiza frequentemente, todos os lançamentos, se você atualiza o sistema e tal, essa mudança ela não é tão brusca, né? Você vai acompanhando. Então, esse material me deu essa sensação e foi bom depois fazer essa relação, entendeu? De que não precisa ser sempre um choque. É bom quando não é um choque, tipo, quando não muda de repente. Significa que você está acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? Sim.
Então, mas você saiu da inércia e passou a tomar suas próprias decisões, né? Sim. Isso, no final, é o que é o mundo novo, né? Você está na empresa, você está lá usando o Windows XP até hoje, aí você fala com o cara de IT, ele falou, não, a empresa decidiu que por enquanto não precisa atualizar, nós não vamos gastar dinheiro com isso. Então você senta na cadeira e usa o XP mesmo, porque não foi uma decisão sua. Mas daqui a pouco você descobre que o mundo inteiro está trabalhando com o Windows 10, que é muito melhor, e que você deveria estar fazendo isso. Então você passa a ter suas decisões, tomar suas decisões de como você protege os seus dados, né? A privacidade, a questão dos seus dados, isso é fundamental hoje. O bem, a commodity mais importante depois de tudo isso que está começando é a propriedade dos dados das pessoas. Exato. Você proteger os seus. Sim. Né? Então, veja, a perspectiva diferente que nós temos mudou totalmente a percepção, o valor das coisas. Eu acho que esse trabalho, ele coloca as coisas ainda na perspectiva antiga, mas quando a gente lê hoje, a gente fala, puxa, como isso aqui mudou. Como essa habilidade aqui, que já era importante, ficou mais importante ainda. Sim, né? Sim. Por exemplo, a questão da comunicação e da colaboração. Então, antigamente, se você estava numa reunião, você estava sentado do lado do cara, você tinha um problema de comunicação qualquer, você tinha 10 chances para corrigir aquilo. Agora você tem uma reunião, cara. Você tem lá, tem que desempenhar. Você está naquele ambiente em que comunicação é fundamental, direta, clara, etc. Você tem que saber como colaborar, né? Então, mudou o peso das coisas. Eu acho que isso é fundamental. Mudou porque nós estamos olhando de uma perspectiva diferente. E aí eu vou até antecipar um pouquinho, Emerson, uma coisa que eu pensei depois da nossa última conversa. Sim. É engraçado que isso mudou até dentro das empresas, dependendo do teu papel. Se você é um empregador, se você é um empregado, se você é um profissional de recursos humanos, você está olhando todas essas habilidades de um jeito diferente. Para escolher as pessoas, para avaliar as pessoas, né? Vamos do ponto de vista da chefia dentro de uma empresa. A chefia, antigamente, ainda tinha muito daquela questão de controle. Então, como é que você fazia o controle? Cara, o empregado bateu o ponto, está lá, você já está controlando o cara, ele está na empresa. Se ele se escondeu num cantinho lá e passa o dia sem fazer nada, era outro campeonato. Mas você tinha aquele cara lá presente, que ele bateu o ponto, está dentro da empresa. Então ele está, entre aspas, trabalhando. E agora? Ele está na casa dele. Como é que você sabe se ele está trabalhando ou não? Você não pode mais controlar por presença. Você não pode controlar mais por hora. Você tem que controlar por resultado. Não tem outro jeito. Você tem que inspirar o sujeito e esperar os resultados. Não tem mais. Não dá para ficar olhando para a tela dele o que ele está fazendo. E pouco importa também, né? E agora, qual é a qualidade do resultado que você espera? Hoje, nessa fase de transição, nós estamos querendo um resultado igual ao que ele dava no trabalho ao vivo lá, e a gente está se contentando com isso. Mas, na evolução das coisas, nós não vamos ter uma fase em que você já produzia de um determinado jeito e agora você está sendo pedido para produzir do mesmo jeito no trabalho remoto. Vai ter uma coisa totalmente nova. Como é que você define o que é bom e o que é ruim? Como é que você define a característica importante de colaboração? Você já imaginou uma coisa? Colaboração hoje no trabalho é assim, o chefe chega e fala assim, vamos fazer um trabalho aqui, é o seguinte, então vamos formar um grupo, tal pessoa faz isso, tal faz aquilo, tal faz aquilo, tal faz aquilo, e as pessoas que estão fazendo o trabalho, gostem ou não, vão trabalhar naquele grupo. Com o trabalho em casa agora, daqui a pouco esse trabalho em grupo vai ser que nem quando você estava na escola. Lembra que a pessoa falava assim, olha, você forma um grupo aí de 4 pessoas e me apresente um trabalho sobre o tema tal. Aí você ia escolher o seu grupo de trabalho, os seus colegas escolheram o seu grupo de trabalho, você tinha sempre aquele cara chapa com quem você estudava ali, que já era o primeiro da escolha, e você falava, não, aquele cara ali eu não quero, porque aquele cara é um chupinho, não faz nada, né? Então eu não quero esse cara no meu grupo e tal. E você não punha. No trabalho hoje, presencial, o cara tá lá, o chefe mandou fazer com ele, você vai fazer, querendo ou não. Mas no trabalho do futuro, você vai ter que ser escolhido pelos seus pares. Então, se você não souber se comunicar, se você não souber colaborar, cara, você tem um problema sério. Você vai ser alijado da empresa pelos seus pares. Não é mais o chefe que vai mandar. Não adianta até você ser casado com a mulher do dono, porque
Sempre adianta, né? É verdade que sempre adianta, mas vai ficar mais difícil, né? Olha, você tá me fazendo lembrar. Até fazendo um comentário aí para colaborar com o ponto que o Ricardo colocou, hoje a gente já vê até já algumas empresas discutindo um processo de avaliação que não é só do chefe para baixo, né? Ou seja, os pares também te avaliando. Sim. E também podendo te reconhecer por aquilo que você entrega. Então, de fato, a colaboração é algo super interessante e relevante que a gente precisa cada vez mais praticar, né? Às vezes a gente fica nessa de, poxa, a gente está às vezes se dividindo em tribos, porque a gente não consegue discutir temas complexos e polêmicos, porque cada um toma o seu posicionamento e é aquele que tem outro posicionamento eu não consigo discutir, argumentar em alto nível, e a gente não consegue viver junto e bem em sociedade. Mas quando a gente olha para a comunidade de tecnologia, principalmente os desenvolvedores, eles dão um baita exemplo para a gente, que são as redes open source, que é o GitHub e diversas outras ferramentas, que você simplesmente coloca um problema lá e pessoas do mundo inteiro conseguem colaborar com uma solução, né? Ou seja, o cara escreve um código lá, ele deixa olha, pessoal, estou com dúvida em tal função. Poxa, você vai ter gente da China, dos Estados Unidos, da Europa, todo mundo ajudando a melhorar aquele código, a trazer uma solução. Então, olha só que nível a tecnologia já está trabalhando, e se nós não estarmos atentos a isso, a gente vai ficar preso na nossa própria caixinha, né? Então, eu acho que esse ponto da colaboração, de fato, é extremamente relevante, porque a gente está cada vez mais conectado, a gente precisa ser escolhido pelos nossos pares, como o Ricardo muito bem colocou isso, então a gente precisa estar aberto a discutir novas situações, novas ideias, enfim, e fazer a diferença no todo, não só olhando a minha parte ou uma única parte exclusiva do projeto ou do processo. Então, olhar para o todo, ele passa a ser muito mais importante, né? E é diferente do trabalho da escola, porque o trabalho da escola é o seguinte, monta o grupo, aí você montava o grupo, cada um faz sua parte, aí cada um fazia sua parte, depois juntava na hora da apresentação, aí saía aquela tragédia de apresentação. Mas só para contextualizar, então, o Ricardo já começou a entrar em algumas das áreas. Esse material, o Digital Competence Framework 2.0, ele traz 5 áreas que a gente tem que ficar atento e depois discutir. Ricardo, então eu só vou resumir aqui porque você já citou 2. Então, conhecimento das informações e dos dados, comunicação e colaboração. Aí vem a criação de conteúdo digital. E é legal porque cada uma dessas áreas você vai entendendo a maturidade que você tem que estar para fazer as contribuições. Não necessariamente você fala, cara, eu tô muito distante disso, tô morto, não vou conseguir me alimentar, nem trabalhar nos... Calma. Que é um processo, né? A 4ª área, então, para você que está ouvindo, é a segurança. E a 5ª área explorada, e nós vamos falar agora dessas questões de competência, é a resolução de problemas, né? Ricardo, continue agora. Eu só queria fazer situar um pouquinho pro ouvinte, porque a gente já estava pontuando cada uma delas e às vezes tá ouvindo e fica um pouquinho perdido. Então, são 5 áreas. O Ricardo citou todos. Ricardo, mas continue na comunicação, porque você estava falando e a gente fez esse parênteses assim, com relação aos comentários que você tinha colocado. Então, acho que foi muito boa essa sua intervenção. E deixa eu continuá-la, então, depois a gente volta a discutir cada uma delas em separado, mas dizer que esse trabalho, na sequência dele, ele pega cada uma dessas 5 áreas e ele divide mais ou menos em como é que eu preparo as pessoas para isso. Então, sendo muito simplista, e o trabalho é extenso e muito bem feito, ele diz assim, olha, tem competências que o cara tem que trazer, você tem que procurar já no profissional que você está trazendo para a tua empresa, porque já está disponível, aí o cara tem que se preparar para isso. Então, quais são as competências que são individuais, que tem que se preparar para isso? Quais são as competências que a empresa tem que prover o treinamento? Né? Agora, deixa eu voltar. Essas competências que você vai procurar no mercado, elas têm que ser valorizadas, e quando você faz aquela coisa que antigamente era aquele anúncio de emprego, né, procura-se alguém com características tais, isso já tem que estar lá. As pessoas têm que começar a acostumar que essas habilidades são requeridas, de comunicação, de colaboração, de saber trabalhar com informação, problem solving, quer dizer, esses 5 campos que você falou.
E aí tem aquela história, o que a empresa deve prover dentro disso? Porque ela precisa criar uma cultura. Então, por exemplo, você fala de problem solving, que é um desses 5 campos. É o quinto. Existem várias formas de falar, de fazer a solução de problema. Mas dentro de uma empresa é interessante que a linha seja mais ou menos única, porque principalmente quando você não está o tempo todo do lado do cara que está trabalhando com você e ele vendo os seus movimentos, ele vê spots, né? Ele vê resultado de determinadas ações, é importante que ele saiba como você pensa. Então, a metodologia, o problem solving, é só uma metodologia mental de esquematizar o seu pensamento para resolver problemas. Vai ser muito mais eficiente dentro de uma empresa se todo mundo pensar mais ou menos do mesmo jeito. Que as pessoas identificam rapidamente para onde você quer ir e que nível que você está dentro daquele processo. Então, olha que treinamento interessante para você unificar. Identificar o problema, qual é a ação que eu vou tomar, quais são os programas que eu vou criar, etc, etc, etc. Então, isso tudo é uma outra etapa desse documento. Sim. E depois, você identificou o que você vai trazer junto da pessoa, o que é o mínimo que essa pessoa deveria ter, o que você vai prover de treinamento específico daquilo. E veja, por enquanto eu não estou falando que você contratou um engenheiro, né? A parte de engenharia ainda está fora dessa história. Antes, a habilidade profissional específica dele é um sine qua non. Você está contratando porque o cara é engenheiro. Mas ele é engenheiro, ele tem essas habilidades digitais, é uma coisa em paralelo. Ele aplica essas habilidades de acordo com o que a empresa espera e como ela gostaria de fazer o seu grupo trabalhar, né? E aí, como é que você vai treinar isso e como é que você vai recompensar isso? Como é que você considera na sua avaliação de... Não sei se existe essa palavra mais, aí você não me bata, né? Cargos e salários, né? Como é que você avalia isso dentro da sua perspectiva de estrutura organizacional, de plano de carreira, de remuneração? Então, esse trabalho, esse documento, ele passa por todas essas etapas de estabelecer o que precisa, o que vem de fora, o que não vem. O que vem de fora, depois ele deriva para aquilo lá. Olha, vamos começar já a preparar as crianças, vamos preparar na escola, etc. Aí o que vem dentro, como é que eu treino, que tipo de treinamento. Aí quando eu falo de treinamento, eu lembro de chefia. O grande treinador é o chefe, né? Então como é que eu preparo os líderes? Como é que eu preparo aqueles que vão ter cargos de influenciar nesse treinamento? É importantíssima essa transição. O líder é quem leva para uma determinada direção. Se esse líder não souber para onde vai ser difícil. Você sabe que da forma como você está colocando e a gente imaginar o futuro apesar de eu olhar para a empresa... Então, eu tô fazendo agora um paralelo aqui, tá? Aí você me diz, Ricardo, se eu tô pensando corretamente. Apesar de eu dizer que a empresa, eu não posso esperar minha carreira dela, eu não posso esperar que ela me ensine uma série de coisas, porque no final eu tenho que ser uma empresa por si só, com habilidades para solucionar um monte de problemas dos outros. Por isso que o cargos e salários, então, não faria mais sentido, porque não é mais o cargo, é um problema, é a quinta área. Uma vez que a quinta área exista, eu te pago para resolver meu problema no nível em que você está. Ou seja, para resolver meu problema, eu preciso de uma pessoa que inspira as outras pessoas. Afinal, esse problema vai precisar de um time grande. Então, eu tenho o sujeito que é inspirador e já tem condições de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma pessoa que ainda não tem capacidade de inspirar, mas que ela domina determinada ferramenta ou capacidade, por exemplo, dentro faz um reservatório de dados, é um cara de dados específico, mas ainda não tem condição de ser um arquiteto, mas essa habilidade já me salva. Então, quer dizer, a organização, ao invés de ser uma organização como uma militar, em que eu tenho lá, vai descendo os líderes, eu tenho agora uma organização por um problema e em que eu tenho um método para se resolver, em que eu vou escalando pessoas. É isso? Se eu pudesse pensar de uma forma mais ampla? Eu acho que hoje ainda mas deveria migrar para outra coisa. Ela devia mudar para aquilo que se chama de organização caótica, né? Em que você já não tem
não é caótica, é caótica. Você já não tem um grau hierárquico e as percepções tá muito do valor que a pessoa pode agregar ao processo. Sim. Ele é cada vez mais importante quanto mais ele consegue influenciar o processo. Quanto mais ele consegue ajudar as pessoas. Sabe aquele seu amigo que trabalha com você, que quando você tem um problema é para quem você pergunta? Ele não é seu chefe. Sim, é verdade. Mas é para ele que você vai perguntar, você não vai perguntar para o seu chefe. Você sabe que aquele cara sabe das coisas. Sim. Né? E tem um cara que é positivo e tem um cara que é negativo. Tem aquele que que tem 30 anos de empresa, que quando você tenta fazer um negócio, o cara fala, aqui não é assim não, aqui não vai muito depressa e tal. Esse cara agora tá danado, né? Porque a situação mudou tanto que ele não consegue se esconder mais nos meandros de aqui sempre foi assim, porque não é mais assim. Esse cara vai ter que mudar rapidamente. E esses líderes positivos vão emergir. Deixa eu só voltar para ver se. Mas eu não discordei, não, viu, Ricardo? Clara. Eu fui exatamente nessa linha mesmo. Eu disse, quer dizer, é uma nova construção, uma nova dinâmica em que eu resolvo problemas. E para isso, eu posso escalar gente de qualquer canto do mundo inteiro, desde que eles tragam as habilidades para resolver aquilo. Então, exatamente. Ele traz habilidades, só que ele traz habilidades, ele pode ter. O jeito de resolver problemas pode ser diferente. Com então, certeza. simplesmente você põe um cara dentro da empresa e fala assim, olha, você sabe resolver problema, eu não estou duvidando disso. Agora, aqui, a metodologia que a gente usa, ou o jeito de pensar, é mais ou menos por aqui. Porque você facilita a comunicação e a colaboração. Entendi. Quando você faz esse treinamento. Sim. Não é que você limita o cara. Ao contrário, eu acho que a evolução profissional vai ser dada por aquele que consegue agregar cada vez mais ao resultado que ele faz. Aquele que entrega só o pontual, do jeitinho que sempre foi feito, esse cara é o grande candidato a ser substituído por uma máquina, por uma inteligência artificial. Porque ele não pôs nada de criatividade no trabalho dele. Sim. E você pondo o cara com uma tecnologia de solução de problema, é aquele último degrau da escolha do profissional que a Fernanda falou agora há pouco, né? Que você só consegue fazer com uma percepção humana. Dentro do processo. Sim. Você sabe que quando você falou de precificar, como eu precifico uma competência digital, né? Acho que pode causar um choque muito grande aí, porque, nossa, como é que eu vou pôr um valor para resolver problemas? Como é que eu vou pagar por isso, né? E dentro desse material do Digicomp, eles fizeram um gráfico assim muito legal que estipula pesos para diferentes níveis da competência, né? Então, a proficiência daquilo, a importância, a relevância para o negócio, enfim, eles estipulam como se fossem níveis, né? Eu acho que é um material que serve de apoio para a gente começar a falar em como precificar esse tipo de competência, né? Porque se a gente pensar aí, Renan, como a gente faz hoje isso, né? A gente pode, quando a gente pensa em competências, ou a gente vincula isso a um cargo ou a uma pessoa, né? Então, na avaliação de desempenho, a pessoa, né? E o cargo, quando você vai buscar alguém para preencher aquela vaga, você tem uma competência atribuída ao cargo. São duas situações diferentes. Hoje, a gente mapeia a competência dentro de um projeto de arquitetura de cargos, por exemplo, então que você entende a estrutura da empresa e você vai mapeando de acordo com as tendências, as melhores práticas, tal, as competências que cabem para cada cargo, ou através de pesquisa, né? Na consulta salarial, a gente tem as descrições de cargos com competências ali, então pode servir de guia. A gente já faz isso, né? A gente já usa um material de apoio para amparar essa remuneração. Então, assim, não se assuste quando a gente fala, mas como é que eu precifico competência digital? É o mesmo... você pode usar o mesmo sistema, assim, de se amparar num material e poder aplicar isso à realidade da sua empresa, não descolando do mercado. Aí é o trabalho do Renan, é claro, que ele faz um trabalho sensacional de pesquisa aí para te manter conectado com essas tendências. E para mudar o mindset também, né, Ricardo? Ó, só para você ter uma ideia, o Renan tá aqui do lado, ele tá vindo com uma proposta de um clube de pesquisas de tecnologia que justamente vai tentar colocar preço nessas coisas. Porque é exatamente o ponto que ele tá falando. Cara, o cargo vai para os ares? Vai mesmo. Porque eu preciso colocar o cara na cadeira para tentar dar um valor. Mas o cara vem e resolve o problema da minha empresa. Tem uma historinha, né, que conta que é super engraçada lá, eu não vou repetir aqui, mas uma empresa automobilística, né, eu vou falar agora aqui
no milênio passado, né? Porque aí ela parou de funcionar e ninguém resolvia, e parou a produção 2-3 dias e tal. Até que chega um cara lá assim, ele dá uma olhada pro negócio e já tinha passado muita gente, ele foi lá resolver, colocou um fio pra funcionar. Aí os caras falaram, caraca, voltou a funcionar tudo. Quanto custa? O cara mandou um preço exorbitante. O cara falou, você tá maluco? Mas só arrumou um fio ali. Ele falou, não, arrumei a tua empresa, meu cara, tava parada. Então é o cara que trouxe uma habilidade que não tem valor, sabe, que assim, é caríssimo, porque ele resolve as coisas dentro de uma série de ele sabe se comunicar, ele domina a questão de informação, ele cria, e o Renan tá numa dessa, né, Renan? Eu acho que o desafio é um pouco desse, de falar assim, quanto custa essas habilidades sem uma cadeira? Esquece cadeira agora, né? Isso faz parte um pouquinho do que a carreira já tem pensado no dia quando o mundo der uma bicuda de vez nessa questão de cargos e salários, a gente já sabe o que tem que fazer e já vai estar fazendo. Conta aí, Renan, se quiser um pouquinho. Não, exatamente, eu acho que o ponto é esse. Por que a gente fala tanto de futuro do trabalho? Por que a gente fala tanto de competências, de habilidades que você precisa desenvolver e você precisa trabalhar? Não é só questão de empregabilidade, questão de ter um trabalho que vai ser dominado pela máquina. Acho que não é só isso, né? Mas é também a questão de como você cresce, de como você ganha relevância no mercado de trabalho, de como você se destaca. Hoje as pessoas que conseguem trabalhar muito bem isso, que conseguem entender qual que é a média das posições lá da resolução de problemas, das competências, daquele nível que ele está, e ele consegue se destacar em relação a essa média, seja trazendo alguma habilidade nova, seja trazendo alguma atitude diferente em relação aos outros, ela consegue se destacar. Então hoje é mais claro para a gente, quando a gente olha a tecnologia, mas não é algo que não vai acontecer em outras áreas, em outros segmentos. Então, por que não um cara de tecnologia resolvendo um problema de finanças, ou um cara de finanças resolvendo um problema de RH, sabe? Então, as coisas vão estar cada vez mais conectadas e, de fato, esse é um trabalho que está claro para a tecnologia, que é o caminho que a gente vai seguir, olhando um pouco dessas questões técnicas, que é o quanto você consegue se desenvolver nos hard skills e também nos soft skills, né, que é quanto você consegue se desenvolver e criar novas competências e colocar isso no dia a dia. É o que a gente já fala de conceito de lifelong learning, né, que é o quanto você tem a capacidade de sempre estar aprendendo, daquilo de você esquecer determinada coisa e reaprender de uma nova forma. Então, tudo isso, ele colabora para você também ter uma grande relevância no mercado de trabalho e se diferenciar em relação às pessoas. Só para não perder o gancho, então, Renan, tem um texto do Jacob Morgan exatamente sobre isso. Eu vou colocar na descrição aqui no YouTube. Se você não tiver no YouTube, corre lá. O texto é em inglês, né? Mas ele chama-se É assim que o futuro do trabalho vai se parecer. Então, esse texto também é bem legal. Fala bastante disso que o Renan falou. Eu vou colocar na descrição do vídeo, só para não perder esse gancho aí, para o pessoal se localizar depois nos links. Exatamente. E eu acho que esses documentos, esses estudos acabam nos levando e nos direcionam para pensar de uma forma diferente, sair desse tradicional que existe, dessa transição que a gente vive, para de fato buscar o novo, buscar o que é diferente, né? Eu acho legal isso. Agora, não só os indivíduos vão ter que se reeducar, né? As empresas também. Sim. As empresas vão ter que mudar a sua forma de trabalho. Ela vai ter que saber o que ela pede de novo. Como é que é? Qual é o que ela espera da interação entre as pessoas? O que ela espera da comunicação, da colaboração? Inclusive, tem aqui nesse trabalho da Comissão Europeia, tem um termo novo que eu achei fantástico, que não é mais etiqueta, é netiqueta. Etiqueta. Qual é a etiqueta da NET? Qual é a etiqueta do trabalho remoto? Como é que eu manejo isso tudo? Até do ponto de vista da identidade digital da empresa. Eu vou fazer webconferência com o meu cliente. Eu vou ter que ir de terno? Será que não fica meio ridículo eu fazer uma webconferência de casa com um cara de terno? Porque a empresa sempre foi assim. Eu vou ter que rever tudo isso. Cara. E vou ter que comunicar tudo isso. Eu vou ter que passar isso para aqueles que trabalham na minha empresa. E, de novo, aí, quando eu falo de empresa, eu estou falando de líderes, né?
O líder não pode dar sinais diferentes. Então, se eu tinha aquele chefe que controlava ou que valorizava a presença, valorizava a pontualidade, a organização do cara, que a mesa de trabalho dele era limpa, né? A forma de vestir, a educação dele no trato com as pessoas, o que é o mais importante agora? Bom, talvez é lógico, não pode ir em pijama na reunião web, né? Isso é lógico, mas será que dar o resultado, saber como alavancar o resultado dos outros, é um mundo novo e que a gente não tem muito tempo para mudar. Por isso que eu acho que esse documento é fundamental, porque ele dá um norte. Ele não resolve os seus problemas, mas a partir daqui você já tem um caminho andado de saber pelo menos quais são os problemas que você vai ter que resolver. Você sabe que o convite para leitura já está dado. Aliás, Fernandinha, que está do meu lado, já leu as 106 páginas do estudo. E você não se assuste não, falando assim, poxa, mas são... É um conteúdo muito relevante. Aliás, o Ricardo, nessas conversas que nós temos, a ideia, né, Ricardo, é a gente conseguir estruturar isso aqui de uma forma em que ele seja consumível de forma diferente, se eu puder dizer assim, né? Porque aqui existe um grande potencial da gente transformar isso em algo que pode educar. Aliás, Ricardo, até um parênteses, conta um pouquinho sobre o teu propósito, porque eu acho que desde o doutorado que você faz e essa missão e essas conversas e as apresentações, você tá isso como teu mote, né, cara? Você quer ajudar as pessoas a fazerem uma virada de chave, né? Você não tá do tipo assim, que se exploda e que sobram mais vagas, né? Porque se o país também não tiver preparado, não vai pra frente, né, cara? Não tem como dar sustento pra gente ter trabalho no futuro, né? Conta um pouquinho disso também, porque eu acho que vale a pena ouvir, especialmente nesse primeiro episódio aqui. Eu vou tentar fazer isso de uma forma bastante sucinta, né? Ainda quando eu estava na ativa, várias vezes, em várias oportunidades, eu dizia o seguinte, que o mundo ia se dividir entre aqueles que têm conhecimento, tecnologia, e aqueles que produzem barato. Então, os países iam se dividir entre aqueles que iam dominar o conhecimento, a tecnologia, e aqueles que iriam produzir commodities ou iam produzir barato o celular que foi idealizado nesses países que detêm a tecnologia. E que o Brasil estava se posicionando de uma forma que ele não estava nem de um lado nem do outro. Ele não tem o conhecimento, ele está perdendo rapidamente capacidade tecnológica e ele continua sendo um grande produtor de patentes, mas infinitamente pouco introdutor dessas patentes como produto, né? Muito pouco das patentes produzidas na academia viram produto, portanto geram riquezas, e ele não era mais um país de baixo custo. Ele não é hoje um país de baixo custo. Então nós estávamos num abismo entre esses dois elementos. Eu acho que hoje a coisa piorou, porque já não existe mais a figura do país de baixo custo. O país de baixo custo, ele está detendo a tecnologia. Sim. Então, tem países que produzem a baixo custo com tecnologia elevada, até porque estão substituindo a mão de obra, o custo da mão de obra do homem pela máquina, pela inteligência artificial, pelos robôs, pela indústria 4.0, né? Vamos chamar assim, aquela Smart Industry. E eu estou vendo o Brasil ficar para trás. Eu estou vendo a dificuldade cada vez maior dos que estão chegando no mercado de acompanhar tudo isso. Então, o que a gente vê hoje no Brasil? Quem é bom vai embora. Nessas crises todas, quem é bom já está lá fora. Pensem em vocês, em torno de vocês, quantos vocês conhecem que já foram trabalhar em outros países? Esses caras não voltam mais. Esses caras estudaram aqui, estudaram na universidade pública, tiveram uma formação boa, mas por falta de oportunidade, eu não estou colocando a culpa deles, não. Por falta de oportunidade, eles foram embora e dificilmente vão voltar depois da vida feita lá fora. Aonde nós vamos parar como país assim? Sim.
Nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Sim. E aí tá o Ricardo. Acho que essa missão é muito interessante, Ricardo. Desde o começo, quando você compartilhou, isso faz falta de uma preocupação como essa de formar essas pessoas. Por isso que esse primeiro episódio, ressalto de novo, ele vem com essa indicação de leitura que você nos trouxe, essa reflexão, e parte dela, como a gente está expondo essa nossa conversa, que seria uma conversa dentro de casa pra gente formatar esse conteúdo, a gente tem muito desejo de transformar isso aqui. Você pode ter certeza que você vai ser parceiro nessa. Na verdade, nós vamos ser parceiros teu, porque esse teu propósito é o que nos move para essa conversa de hoje e para tantas outras que a gente vai ter, além de uma estrutura de como é que a gente vai contribuir para a formação de pessoas, para a formação de pessoas que tenham condições de lidar com esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem visto. Parabéns por isso, aliás, Ricardo. Parabéns. Acho que é para todos nós, né? Se eu sempre lembro de vocês quando eu leio essas coisas e penso nessas coisas, é que eu sei que tem eco, né? Nós já trabalhamos juntos no passado, aprendi a forma de pensar da carreira e sei que é o que vocês acreditam também. Então nós estamos juntos, cara. Vamos lá, vamos fazer isso que o país precisa. Que legal, que legal. Ótimo. Fernanda, você tem alguma questão que você gostaria de colocar? Eu junto com esse material, inclusive, acho que agora que a gente está começando a recomendar, né, esse conteúdo da União Europeia aí, os links que vocês vão acessar, eu acho que eu queria deixar também a recomendação, já falei em outras oportunidades, do livro do Yuval Noah Harari, das 21 questões do século XXI. Esse livro é sensacional, muitas coisas que eu li lá, eu consegui relacionar com esse material da União Europeia, então acho que é um material complementar aí que vai enriquecer muito a discussão. E só um parênteses assim, mas não tem nada a ver com remuneração isso? Não se engane. Tudo. Na verdade, esse é o ponto. Tem tudo a ver. Esse é o ponto do canal. Fernanda. Oi, diga. Desculpe, Emerson. Pode falar. Eu ia só dizer o seguinte, esse livro mudou a minha cabeça. Esse livro que eu li no início de 2019, final de 2018, 2019, foi que me fez pensar nesse mudança que me fez, antes de deixar a empresa, preparar uma apresentação sobre o futuro do trabalho, naquela época era futuro mesmo, e falar para os meus amigos, escuta, se prepara, porque a coisa vai mudar, e rapidamente. Sim. A coisa está chegando. Esse livro, ele é fantástico, fundamental, e é impressionante como poderia ter sido escrito pela mãe de Ná, viu, o Emerson, que você citou no início. Você sabe que quando eu li esse livro, tem uma coisa que eu destaquei, né? A gente já comentou em outros podcasts também, que eu e o Emerson, a gente lê livro com lápis na mão. Os nossos livros são todos rabiscados, marcados e... Eu anotei na época e eu acho que é muito pertinente agora soltar essa provocação aqui para te incentivar a ter esse olhar quando consumir esse material da União Europeia sobre as competências. O Yuval diz assim que os novos empregos, eles vão exigir uma especialização muito mais profunda do que já exigem. Hoje em dia, a gente tem muitos empregos que, quando eles sofrem algum processo de modernização, basta um retreinamento. Então, ele dá um exemplo assim, um caixa de supermercado, ele é treinado para operar aquele caixa 1, e quando um caixa 2 aparece no mercado, caixa 2, vamos dar outro nome, quando um caixa B caixa aparece... 3, caixa 3. Vamos pular essa parte. Quando um caixa B aparece no mercado, ele passa por um retreinamento e opera a máquina sem problema nenhum, né? Só que o problema é que a gente tá achando que a modernização vai se basear em retreinamentos e, na verdade, a gente vai precisar buscar uma especialização muito mais profunda. Imagina que esse mercado... É uma ruptura. É uma ruptura. Esse mercado, em pouco tempo, não vai ter mais caixas de supermercado. Esse operador de caixa, se ele quiser se manter naquele emprego, ele vai precisar de uma especialização para operar um sistema integrado de caixas automáticos. E você entendeu que a especialização é muito mais profunda? E aí, eu vou te dizer, a provocação vem agora. Como é que você vai sindicalizar isso?
Como que você vai remunerar uma profissão que muda de 3 em 3 anos? A especialização, a competência, as exigências do cargo, elas mudam de 3 em 3 anos, 5 em 5. Não é mais em 30 anos, em 40. Não, vai ser um negócio muito rápido. Como é que a gente vai remunerar isso no futuro? Olha, eu queria que o Renan contasse o que é um profissional T-shaped. Eu não sei se esse poderia ser um caminho pra gente entender. E eu vou pra uma linha assim, rapidinho, só pra dar provocação, que eu gostei demais. Bela questão. A economia gira todas as coisas, certo? A gente vê um artista, o abstract, a arte do design, por exemplo, um dos episódios que tem do documentário do Netflix. Aliás, seriado sensacional, vale a dica também aí. Isso, chama Abstract, coloca lá no Netflix, você vai entender. Então, assim, se a economia nos move, quanto mais se tem algo que eu faço que gera rentabilidade para uma instituição, isso tem muito cheiro de dar certo. É a melhor coisa? Eu não tô falando agora como um indivíduo em que o algoritmo ele pensa na música que tem que ser gravada porque ela vai ser vendida e talvez ela não seja a melhor de ser ouvida. Mas, Renan, partindo por esse lado que a Fer falou, e Ricardo, escute essa aí, como é esse profissional T-shaped? Porque se eu conheço muita coisa nessa amplitude dessa árvore que você vai contar, a chance então de eu conseguir me dar bem nessa ruptura é mais fácil, não é? Você não acha? Sim, e isso de fato, de novo, modelos que vêm sendo testados na tecnologia, em empresas do Vale do Silício e que a gente acaba aprendendo e, por que não, distribuindo em outras áreas de negócio, em outros segmentos, né? Mas quando a gente fala do T-shaped professional, a gente está falando basicamente de um profissional baseado no modelo em T, né? Ou seja, ele tem um conhecimento na vertical, que a gente fala que é um conhecimento que vai passar por diversas áreas, né, que ele tem diversos conhecimentos técnicos ou habilidades comportamentais. É o engenheiro, então, que o Ricardo falou, que tá enraizado, que ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz ali, que da onde ele parte. É a raiz. Exatamente. Quando eu falo aqui, é a raiz dessa questão do vertical, né? E quando eu falo no horizontal, você tem essas competências amplas, né? Ou seja, são questões que você consegue aplicar além de onde está a sua raiz, além de onde está o seu conhecimento, a sua base, a sua especialização. Então, você pode ser especialista em um tema, mas é importante que você conheça outros temas também que são complementares àquilo que você faz, né? Porque isso acaba te dando um portfólio, se é que a gente pode falar assim, para atuar pensando, de novo, não só naquela sua especialidade, mas também pensando no todo. Eu trabalho então, no BT, esse né? Exatamente, a gente falou esses dias sobre isso. Então, esse é um perfil de profissional que cada vez mais está em evidência no setor de tecnologia, e isso vem acontecendo em outras áreas também. Ou seja, as empresas buscam um cara especialista, mas que também saiba atuar em algumas outras frentes, né? Você sabe que... E aí, até puxando... Pode falar. Puxando só uma provocação, talvez eu não quero mudar a chave, mas do que a Fernanda colocou que faz super sentido, dessa questão da transformação dos empregos e do trabalho, a iFood acabou de receber liberação para testar um drone no Brasil. Tá? Então, assim, isso já é uma realidade nos Estados Unidos, né? Já está em teste há muito tempo. Agora você vê qual que é a disruptura, qual que é a transformação que a gente vai ter neste segmento que hoje acaba, que consegue abranger muitas pessoas que estão desempregadas e acabam trabalhando como entregadores, né? Seja motoboy ou, enfim, entregador de aplicativo. Agora, você imagina essa empresário, né? Empreendedor. Pois é, você imagina o que vai acontecer com essas pessoas, como essas pessoas podem se preparar para o futuro, porque o futuro já é hoje, ou seja, é essa questão do Covid que trouxe muita coisa para cá. Então eu não queria virar muita chave, mas olha só. Não, agora o mal educado aqui você eu. Pegando a dica do Renan, essas 5 áreas de conhecimento que o Emerson elencou, que são aí as competências digitais, nesse material que nós estamos explorando, ele está na página 7. Na página 8 desse mesmo material, ele tem um outro quadro que ele fala de Entrecomp, que é entrepreneur, ou seja, empreendedor, que são as habilidades de empreendedorismo que as pessoas têm que ter.
justamente por essa questão que o Renan acabou de levantar. E que muita gente que era empregado vai virar empresário de si mesmo, pelo menos, se não de outros. Mas ele vai começar com si mesmo e, se Deus quiser, ele vai crescer e vai ser de outros. Então, de novo, reforçando a qualidade e a profundidade desse material, ele tem aí um capítulo falando sobre as ações de empreendedorismo que as pessoas têm que ter para tomar conta do seu próprio destino, caso o emprego não dê certo. Sim. Desculpe, agora, Renata, mas eu queria... Você sabe, só um parênteses do T-Shaper, porque é legal que tem o tree, não de three, não é 3, é tree de árvore. O conceito da árvore é muito legal, porque quando ela esparrama os galhos e as folhas, ela tá pronta para captar a luz. Só aquele tronco, meu amigo, ele não sobrevive, porque ele não consegue fazer fotossíntese. Então, o lance de fazermos fotossíntese nesse mercado é quanto mais folhas temos espalhado para captar mais luz, maior é a chance de sobrevivência. Quando a gente só tem um galinho com uma folhinha, se construírem um prédio na frente daquele lugar e botarem uma sombra na nossa frente, a gente tá morto. Então a gente tem que estar preparado com um monte de galho, porque se entrar um prédio na frente, já tem galho do outro lado buscando luz aqui. Eu tô falando sério. Por isso que chama tree shaped, né? A parte mais engraçada, talvez que nos dê a chance. Mas é tua, Fer. Vai. Não, eu tô rindo aqui que você tá falando que a gente tem que ter galho, tem que ter... Não, não quero... Não, brincadeira, só pra dar uma descontraída. O que eu ia falar, que o Renan disse agora da questão dos drones e tal, isso também é outra questão importante que o RH tem que estar muito ligado nisso, nesse ritmo, né, que a gente tá adotando agora para as nossas vidas e para a transformação no mercado de trabalho. É porque a principal ideia disso é que a luta não tem que ser para evitar que os empregos sejam destruídos. Tem que ser... evitar que os empregos sejam destruídos é uma guerra sem fim, porque isso vai acontecer e quando você se vê, você vai estar no meio de uma onda que vai te levar para longe, entendeu? A gente não tem que lutar contra isso. A gente precisa entender o ritmo e procurar desacelerar esse processo em relação à capacitação das pessoas. Então, eu consegui fazer com que as pessoas consigam acompanhar esse ritmo, talvez não na mesma velocidade, porque a gente tá falando aí de uma máquina, né, uma locomotiva, sei lá, um trem-bala que segue a 200 km por hora, então a gente tem que procurar fazer com que as pessoas se capacitem e acompanhem um pouco o ritmo dessa mudança, para que a gente não se perca nisso tudo, né? Então, eu vejo um papel muito importante quando a gente pensa em competências e como desenvolver isso dentro das empresas, uma responsabilidade, um privilégio do RH de poder lidar com isso, porque pensar em desenvolver uma trilha de carreira que está focada não somente... Olha só o propósito de uma empresa. Uma trilha de carreira com o propósito de não desenvolver apenas pessoas pro negócio, mas pessoas que possam se desenvolver para a vida e que isso seja uma moeda de troca. Então, a responsabilidade que eu tenho de selecionar pessoas e estipular passos, estipular metas para que ela possa se desenvolver com o objetivo de aprimorar o negócio e aprimorar seres humanos. Isso sim é um RH de propósito. Poxa. Então, de novo, vou aproveitar aqui para fazer um gancho e falar assim, do material que nós estamos discutindo. O que a Fernanda acabou de falar também é considerado aqui, quando ele fala das competências e da relevância para o profissional, o novo profissional, tem aqui a questão de interagir com as pessoas, de dividir o seu conhecimento com as pessoas e do engajamento na cidadania. Quer dizer, não existe mais o cara que é bom dentro da empresa, apertando um parafuso e fora daquela função ele vai ser o que ele quiser. Não, ele tem que fazer parte do contexto, ele tem que fazer parte dessa cidadania, ele tem que fazer parte do todo. E nós vamos ter que valorizar as mesmas coisas, porque se a gente não valorizar as mesmas coisas, aí nós estamos destruindo emprego. Sim. Se a gente valorizar as mesmas coisas, nós estamos transformando empregos. E aí transformando empregos é diferente. Vamos lá. Pode entender aí. Você sabe, já foi. Essa é a nova dinâmica do trabalho, né? Porque antes um cachorro latindo numa gravação, você diria, que isso? Para tudo. O telefone tocou. Mas acho que essa é a nova dinâmica. Olha, esse assunto não acaba aqui. Ó,
A gente te convida a ler esse material já, que é um material muito rico. A gente trilhou algumas das coisas, talvez, que possa te inspirar também a ter vontade de ler. Mas a conversa não para aqui, por quê? Porque eu acho que o artigo 170 da Constituição Brasileira, que diz que uma empresa, ela tem que, além, óbvio, de gerar renda para os acionistas, ela tem que desenvolver a região que está, ela tem uma contribuição enorme com a sociedade, como a gente está falando, tá aí com a tecnologia a grande chance de fazer um impacto ainda maior. E nós temos visto, a gente passou por esse momento de pandemia, óbvio que há interesses, claro, eu não vou isentar o interesse, mas a gente teve movimentos de empresas e algumas soluções que foram interessantes. Você começa a pensar assim, ou eu tenho uma contribuição significativa no meio no qual eu estou envolvido, ou, cara, na boa, ninguém quer consumir teu produto porque ele não tem um significado maior do que esse de só de me alimentar, ou só de me calçar, ou só de me vestir, né? Ricardo, ó, esse é o primeiro episódio, tá? Tem outros. Você que tá ouvindo, como é que a gente consegue ensinar essas habilidades para as crianças? Então, pensando num futuro, quer dizer, porque já não trabalhar na base, né? Desde projetos que a gente tem de mostrar para essas soft skills, até mesmo, eu até separei um link, a gente sempre fala, a gente tem escolas hoje de programação para crianças, quando a gente fala como é que ele interage com esse digital, né? Esse entendimento. A gente vai ter vários episódios, fique ligado no nosso canal, se tá no YouTube, se inscreve, porque essa conversa não acaba aqui. Na verdade, não vai acabar nem com a gente acaba e ela continua, porque o mundo vai ficar aí, entendeu? Acho que a grande pegada do próximo episódio é assim, essas competências, elas são ensináveis. Isso! Elas não são, você não nasce, não é um dom que você nasce com, você nasce com essa aptidão de criar conteúdo digital, não é um negócio assim, romantizado. É isso aí. Você pode aprender, você pode ensinar esse tipo de competência, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Perfeito. Ricardo... Eu até diria, indo um pouquinho mais para frente do que a Fernanda falou, mais e mais, pensando nas crianças e pensando no comportamento dela, elas não são ensináveis, elas já nascem com as crianças, nós é que deturpamos tudo isso. Essa questão da colaboração, do trabalho, da preocupação com o meio ambiente, etc. Uhum. A vida que nós criamos, a vida que o objetivo de ganhar dinheiro e o objetivo econômico como finalidade única da vida acabou destruindo muito disso. Nós temos que voltar e recuperar essas coisas que já existiam, que tem que ser revalorizadas. Isso tem que ser feito pelas escolas. E eu acho que é o material que nós vamos ver na próxima interação. Cara, e isso vai dar uma conversa, eu sou apaixonado por esse tema. Você colocou a provocação que eu vou pegar esse gancho no início daquela conversa. Porque exatamente, esse valor, essa educação, a instituição escola eu acho que não vai dar não. Eu tenho certeza que não dá. Então, onde é que a gente consegue isso? O sujeito passa no vestibular de medicina, no vestibular um dos mais difíceis de se passar, mas depois a gente vê uma série de coisas acontecendo tão horríveis dentro da área, e aí você fala, por que acontece isso? Cara, porque essas habilidades de comportamento, muito disso que a gente tá falando aqui, não é a faculdade que vai ensinar, não é o cursinho pré-vestibular, não é o preparatório de ensino médio, né? Show de bola. Obrigado pela presença. Ó, vocês são esse time aqui continua conversando. Renan, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Fer, muito obrigado. E você que tá nos ouvindo, se estiver no Spotify, vai lá pro YouTube, se estiver no Deezer, enfim, onde você estiver aí, vai lá pro YouTube, pega os links que tá na descrição. Leia esse material, curta bastante com a gente, mande comentários também nos vídeos, né? Que se a gente tiver comentários ali, com certeza a gente coloca na conversa. Muito obrigado, hein? E até o próximo bate-papo. Valeu! É isso aí, valeu, tchau, pessoal! Valeu, tchau.